Dilemas, episódio 126, Luanda. Por que estamos aqui abertos em todas as plataformas hoje? Porque hoje é a primeira segunda-feira do mês e como a gente havia prometido, sempre no começo do mês a gente vai voltar aqui e ler o dilema e debater o dilema para todo mundo. Então hoje não vai ser aquele dilema que assim, coito interrompido, que vai lá, a gente vai só ler. Não. Hoje a gente vai até o fim, é isso? Vamos aberto? nessa, isso. Ah, gostei. O pessoal da comunidade tá recebendo os demais episódios do mês lá dentro da comunidade, como a gente avisou, né? Isso. Tá. E veja bem, o dilema de hoje, então, ele dialoga, é bom que a gente saiba, com o tema do bimestre temático que a gente está abordando na comunidade, que são as famílias. Nossa, isso vai ser bonito, hein? Esse dilema de hoje é bem interessante, bem forte pra gente falar aqui hoje. Vamos nessa? Como é que faz se a pessoa quiser mandar o seu dilema também pra gente? Se você tem um dilema, tá aí achando que é um problema só seu, né, e tá precisando dividir, escreve pra gente, luabarros@redeamparo.com.br e para pedro@redeamparo.com.br. Saiba de antemão que o seu dilema nunca é só seu. Jamais. Vamos nessa, vamos começar. Caboge, por favor, meu amigo, solta a vinheta. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Diga lá, o que é que temos aí? Vamos falar com o nosso povo, vá. Oi, Lua. Oi, Peu. Boa noite, meus companheiros. #13. Gostei do jeito que ela começou. Gosto de Tá audiência bom, engajada. É isso aí. Meu nome é Valentina, tenho 26 anos, sou de Brasília. Observação, espero um dia ter o privilégio de esbarrar com vocês em alguma esquina do país Brasília. Após ouvir o Dilema 120, eu fiquei profundamente tocada. Ouvi mais de uma vez e tomei coragem de vir aqui contar a minha história. Eu fui adotada com 2 anos por uma mãe maravilhosa, atenciosa, atenta, amorosa e acolhedora. Mas não fui adotada pela família dela. Passei por muitas situações na infância de agressões físicas, psicológicas e maus tratos, ao ponto de uma cunhada da minha mãe tentar me enforcar quando eu tinha 5 anos. Como a maioria dos brasileiros, essa família ainda acredita que adotar uma criança ou pegar para criar é fazer um ato de caridade ou até ter alguém para servir em casa. Desde que tenho consciência, eu não podia brincar com as outras crianças da família. Eu tinha de lavar a louça e ajudar na cozinha. Não podia sair e brincar na rua porque tinha que ficar em casa ajudando minha mãe. Todas as vezes que minha mãe me dava algo como uma bicicleta, eu ouvia: "Nossa, o que você fez para merecer isso?" Eu nunca tive o direito de cometer nenhum deslize, porque era automaticamente julgada, criticada e exposta na frente de todos, ouvindo o tempo todo. É porque você sabe, né, de onde ela veio, ou porque você sabe, né, quem é a mãe dela, uma vagabunda. Ouvia sempre dizerem para minha mãe que ela tinha que me bater com cinto e vara. Nossa. Porque eu ia crescer e não iria prestar. E das poucas vezes que me lembro de ter apanhado da minha mãe, sempre veio da pressão de alguém da família. E não porque minha mãe realmente quisesse. Ela não era uma pessoa do conflito. Sempre fazia tudo para agradar os outros. E lembro dela pedindo desculpas. Ela sempre foi de conversar explicando com calma. Pela criação que minha mãe me deu, eu fui uma criança calma também. Fui criança quando tive de ser, fui adolescente quando tinha de ser, mas como cresci nesse ambiente altamente violento, eu nunca soube lidar com as emoções. Sempre fui uma criança chorona. É claro, né? Sofria o tempo todo e lidava com tudo chorando. Lembro de ir brincar na casa de amiguinhas na infância e pedir para minha mãe me buscar. E na volta para casa chorar copiosamente por ver outras crianças sendo tão amadas por todos e eu não. Minha mãe sempre acolheu meus sentimentos, mas como já disse, ela não era uma pessoa dos conflitos. Então ela meio que não podia fazer nada porque era a família dela. Enquanto eu crescia, fui me revoltando. Não de uma forma ruim, nunca fui rebelde, mas por muito tempo culpei a minha mãe por tudo. Como ela dizia que me amava tanto e deixava fazer isso comigo?
Já maior, comecei a perceber que só faziam tudo isso quando a minha mãe não estava por perto. E conforme fui crescendo, minha mãe não deixava mais eu frequentar nenhuma casa de familiar. Não deixava mais nenhum parente me levar a nenhum outro lugar e nem fazia mais almoços de família no final de semana, nem frequentava mais eventos dessa família. Hoje eu vejo que era uma forma dela me proteger. Eu nunca fui chamada de a filha da Valentina. Era sempre a menina que a Valentina cria. E hoje, apesar do que diziam e afirmavam, dei certo sim. Não virei puta, não engravidei com 13 anos e sei lá as 1000 coisas que diziam que ia acontecer comigo. Mas, por conta dos fatos relatados e de outras tantas coisas, eu tenho muitos problemas com relacionamentos. Perdi minha mãe faz alguns anos. Antes eu tinha ali um lugar seguro, minha pequena família, que era eu e ela, onde eu sabia que era casa e refúgio. Graças a Deus tenho um mínimo contato com essa parte da família. E só de pensar que tenho que encontrar qualquer um deles é um gatilho imenso. Hoje eu tenho uma questão com a palavra família e o que ela significa e representa. O que é família? Qual o papel dela na nossa vida? Tem diferença entre família e parente? Família é quem a gente escolhe? Senhor, que dilema enorme. Obrigado, Peu e Lua. Vocês são incríveis. Um beijo, Valentina. Nossa. Ui! Assim, primeiro que ela começa falando que ela tem 26 anos de idade. E eu tô aqui cercando uns temas que ela traz e violências que ela sofreu, porque parece que faz 2 séculos que isso poderia acontecer, que isso seria concebível acontecer, esse tipo de violência com uma pessoa que chega no que a gente chama de família, ou no que a gente foi definindo como família, porque essa é uma definição, né, construída. E a sensação que eu tenho é que esse conceito ele tem ficado cada vez mais estreito. É como se estivesse afunilando. É como se a gente estivesse criando um funil de gente. Nossa, essa imagem é muito boa, amor. Se a gente pensa no que eram as famílias originalmente, né? Assim, as famílias sempre tinham muitas pessoas envolvidas, né? Era um conjunto de pessoas responsáveis umas pelas outras, responsáveis pelo cuidar, pela prosperidade daquele grupo, né? Em qualquer ambiente ancestral, a gente localiza um grupo de membros, não importa a quantidade de pessoas, mas um grupo de membros, de pessoas que são corresponsáveis por aquilo que acontece naquele lugar. Chame a gente de vila, de aldeia, de qualquer nome que a gente der. No caso, no Brasil, por exemplo, uma parte considerável dos indígenas se chama de parentes. Eles dizem parente, né? É como lá em São José do Egito, as pessoas dizem bom dia, poeta, sem saber quem é o outro. Alô, São José do Egito, saudade. Esse parente, se você faz parte desse locus, se a gente coabita, se a gente divide, se a gente partilha, a gente é parente. E essa constituição familiar ela tem se estreitado, tem entrado nesse funil para determinar, por exemplo, hoje é isso, assim, essa solidão dessa mulher de 26 anos de idade que perde a mãe e que tem uma hora no e-mail que ela diz assim, essa pequena família que éramos ela e eu. E eu tenho vontade de dizer para ela, não, a gente também era sua família. Talvez a gente não se conheça ainda, mas seria natural que a gente se considerasse família, parente, porque você habita esse mesmo tempo, esse mesmo lugar que a gente, dentro de um mesmo país. E aí quando eu ouço um relato desse, eu digo, gente, onde é que a gente está se perdendo nesse conceito das relações? O que é que o tempo tem feito com esses nomes que a gente dá para as coisas? Nossa Senhora. Esse meio dela é de uma solidão brutal, né? Eu acho que a violência vivida é contada aqui, né? Ela narra a violência, mas para mim o que fica acima de qualquer coisa é a solidão.
né? E como a gente tem olhado para isso socialmente. O que a gente tem pensado sobre isso? Porque, no fundo, assim como o dilema nunca é só meu, Sim. né? Essa Valentina, ela não está sozinha nessa solidão. Tem outras tantas pessoas, homens e mulheres, que sentem essa mesma solidão dentro das próprias famílias. Por não se sentirem vistos, por não se sentirem acolhidos, por não se sentirem pertencentes. Porque o que é que se tornou a família, entendeu? Sim. Por que essa menina nunca foi... nunca falaram dela, nunca se referiram a ela como a filha da Valentina, né? e sim a menina que a Valentina cria. Qual a diferença? Não, e o que essas outras pessoas, dessa suposta família, desses outros, né? Porque é isso que a gente vai observando, né? O que é que eles entendem, então, por ter crianças ao redor, se não criar coletivamente essas crianças? Porque quando elas fazem isso, que na verdade é uma tentativa de atacar a Valentina, de diminuir a existência da Valentina, quando não a chamam de filha e dizem a Valentina, que é a nossa parente, entre aspas, pegou para criar, será que essas pessoas estão criando suas crianças ou será que elas estão terceirizando a vida inteira dessas crianças e elas não estabelecem relação e vínculo nenhum com ninguém? Eu digo mais, amor, assim, o que é criar, né? Por quê? O que essa fala quer dizer? O que essa fala carrega? Ela carrega tantas camadas, né, da nossa história, da história do nosso país. Tantos preconceitos. Muito. Essa fala, ela traz, para mim, um dos reflexos mais profundos sobre por que dessa Valentina chegar nessa solidão e de tantas outras pessoas chegarem nessa solidão, serem colocadas nessa solidão, a partir do momento em que a sua existência não é reconhecida. Ela é diminuída, invisibilizada, ela não é reconhecida. E me dá uma angústia na narrativa. Primeiro, me dá essa angústia que eu falei de cara, que é assim, nós não estamos falando de um dilema do século passado, chegou na caixa de e-mail agora. Não foi alguém que colocou no e-mail dizendo, abra daqui a 100 anos esse e-mail. Não foi. É uma mulher jovem de 26 anos contando o que é a vida dela a partir desse nascer dela num processo que é um processo de adoção, ou seja, uma mulher que se torna mãe através da adoção, ela se torna filha através dessa adoção, desta mãe. E o que acontece no entorno dela é uma violência tremenda de aniquilação da existência dela. E Olha como aí, isso é bruto, né? por isso tudo, Valentina, quando você consegue concatenar as ideias, quando você tá aí, como você falou, né, deu certo, né, não se prostituiu, não engravidou adolescente, seja lá o que esse seu deu certo significa, e eu acho que significa ter se livrado de todas essas predições, né, que essa família, essas maldições que essa família jogou para cima de você como pragas, já que você vinha de uma origem que não era uma origem, né, olha que... da qual eles se orgulhavam. E aí, quando você conta pra gente isso com orgulho, e eu acho que você tem que ter orgulho mesmo, eu queria te dizer, Valentina, que me toca profundamente, porque desde o seu nascimento, você é destituída da sua existência. Né? Então, assim, desde da sua chegada, eu não sei se você estava num abrigo, eu não sei como é que foi esse processo de adoção, não sei como foram esses 2 primeiros anos, mas houve um abandono nesse primeiro momento da sua vida, e aí você é acolhida por essa mãe, né? Mas segue sentindo o abandono, porque só essa mãe adota, só essa mãe acolhe, só essa mãe recebe você. Então, hoje, quando você fala com orgulho de ter dado certo, né, de ter se livrado dessas pragas, eu queria te dizer que você tem mais é que ter muito orgulho mesmo, porque é muito bonito a gente conseguir se refazer, apesar das nossas histórias, apesar das nossas dores. E eu, obviamente, sei que você é uma jovem mulher cheia de questões, como todos nós somos, né? Mas é importante também a gente pontuar
essas conquistas ao longo dessa vida, porque, olha, puta que pariu, né? Eu fiquei pensando aqui numa coisa, nessa sua fala, que você falou disso, né? A praga que essa família colocou, e eu fiquei pensando também nessa denominação do que são do que são as pragas. E essa família da mãe que a Valentina apresenta pra gente, que se comporta dessa forma com a existência dela, é prima, parente do que se convencionou chamar nesses tempos atuais aqui no Brasil de gente de bem. Ah, é. Né? Gente de bem é muito parecido com isso que ela Totalmente. descreve. É gente de bem, é gente que condena aquilo que tem nas tripas, Sim. condena aquilo que tem correndo no sangue. Gente de bem são aquelas pessoas que elas conseguem enxergar tudo que há de ruim nas outras pessoas, mas não reconhecem que elas têm exatamente aquilo dentro delas. Isso é gente de bem no Brasil atualmente, né? É uma praga. Isso é uma praga. Esse tipo de família no Brasil é uma praga. E a gente precisa arrumar um jeito de acolher essas pessoas, porque, afinal de contas, a gente precisa viver em sociedade. Essas pessoas vão continuar aí, apesar de. Então, esse ano a gente vai dar um recado político para elas, né? Que elas não são maioria, que não existe esse conceito de gente de bem, que nós somos muito mais complexos do que isso. Mas aproveito esse desenlace da história da Valentina quando ela diz assim: eu venci. É que a gente vence mesmo. A gente vence mesmo. E eu sinto, Valentina, eu queria dizer isso aqui, depois eu queria que, se você estiver ouvindo esse lema, você depois nos respondesse. A minha lua, a gente promete que partilha com os ouvintes depois, sem dizer seu nome. Se esse vencer não diz respeito justamente ao fato de essa mãe ter deixado muito evidente para você o que era e o que não era amor. Ai, amor. Nesse crescimento dessa Valentina, nesse processo de adoção, essa mãe evidencia: olha só, isso aqui que eu tô te dando é amor. E aquilo ali que a minha família tá te dando não é amor. Num processo, provavelmente, de resgate, de sobrevivência dela mesmo, né? Porque, assim, você descreve ela como sendo uma mulher que não gostava dos conflitos. Imagine quantas violências essa família também não praticou com essa mulher. Com essa parente, com essa irmã, com essa tia, sei lá o que ela... Quem eram essas pessoas no entorno, né? A cunhada que você fala. Então, quando essa mãe encontra uma estratégia e ela coloca essa estratégia, né, em ação, Em prática, em com essa prática, filha. evitando encontros, evitando os almoços, evitando, estabelecendo um limite. Aqui não. E o tempo, muito maravilhoso, né? Faz com que você perceba isso, Valentina. Depois da raiva legítima, né? Porque alguém precisa ser o culpado das nossas dores em algum momento, né? Da nossa existência. A gente faz isso. A gente quer culpar alguém. E essa mãe, que era ali a pessoa que estava mais próxima e que mais amava, provavelmente foi a pessoa que você mais culpou mesmo. Até que o tempo passa e você consegue reorganizar esses afetos, reorganizar essas pessoas num tabuleiro, que é o tabuleiro da sua vida. E que bom que você teve tempo de entender tudo isso, entender quais eram as ferramentas que essa mãe teve, né? Ou que não teve. E quando você fala, amor, que ela deu certo, né? E a gente vai colocar sempre aspas nisso, mas é porque ela trouxe essa expressão. Porque essa mãe deixou muito claro o que é amor, em alguma instância, eu fiquei super emocionada porque eu acredito cada vez mais que a gente precisa de uma demonstração de afeto. A gente é muito bom de reconhecer amor. A gente sabe, nossas antenas, elas se conectam com a antena do outro que está ali querendo dar amor. E essa pessoa, ela pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser uma madrasta, um padrasto, um tio, uma professora, uma enfermeira, uma diretora do colégio, pode ser uma vizinha. Essas pessoas que estão disponíveis para amar, elas salvam a vida de outra pessoa. Elas salvam a vida das crianças.
Muito. Eu vejo essa mãe como essa mulher que consegue fazer essa risca no chão, assim, ó. E mostrar pra essa filha, sabe? Filha, olha só isso aqui. E quando a Valentina traz no dilema dela, quando ela tem um momento do e-mail que ela diz assim, eu tenho questões nos meus relacionamentos e tal, Valentina, eu te faço o convite para pensar na antítese, no contrário disso. Que é, com tanta transparência que você vê o que é o amor que você recebeu e o que você sabe e sente e percebe que não é amor, talvez isso que você hoje esteja postulando como questões nas relações que vive, seja, na verdade, uma fronteira que você tem muito bem delimitada para aceitar ou não determinados tipos de relação. E aí o que eu sinto, Valentina... É uma bela herança. É um belo legado que essa mãe deixa. Porque se você, com 26 anos, você consegue enxergar que tipo de relação você aceita receber, participar, e que tipo de relação você não aceita participar ou receber algo daquela pessoa, é meio caminho andado para entrar em belíssimas relações. E não importa o tempo que isso leve, não importa quantas outras relações, você pode entrar e sair, mas com consciência do que aquilo te apresenta na vida. Porque na relação que você estabeleceu com essa mãe e que essa mãe estabeleceu com você, algo foi colocado assim na mesa entre vocês ali. O tempo inteiro enquanto vocês cresciam juntas. Você como filha e ela como mãe. Que era essa noção sobre o que é ser amada. E essa noção sobre o que é entregar amor para outra pessoa. Então, acho que talvez as questões nas relações que você trouxe no e-mail, elas sejam fruto de uma profunda consciência que você já tenha disso. E talvez isso te ajude mais do que te atrapalhe. Honestamente falando, eu acho isso. E sobre esse amor? Vou fazer uma pergunta, uma suposta pergunta do ouvinte, vai? Então vai lá, Caboge, solta a vinheta. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Esse amor, né, que você fala, esse legado, essa dimensão sobre quem a gente é, o que a gente permite do outro, das pessoas que estão no nosso entorno, é só a família que dá? E aí, por isso, a definição de família, ela cabe aí dentro disso, assim, é quem te dá amor? O que é a família, então? Eu não poderia acreditar nisso olhando para a minha família de origem. Eu não teria como fazer uma defesa de que a gente aprende amor em núcleo familiar se eu entendesse que família é somente isso, que é essa combinação consanguínea que existe entre alguns membros que estão ali nesse locus. Eu não conseguiria, porque eu recebi amor na minha família de pessoas muito específicas. E de outras eu não recebi. Então eu não teria como defender isso. Então eu venho aqui... Mas essa relação primordial, vou chamar assim, primária, ela estabelece uma definição de amor. Estabelece uma definição, mas eu não acho que isso seja síncrono. Tá. Eu não acho que porque você está naquela família, seja porque você foi adotado por alguém, seja porque você nasceu de forma biológica a partir de uma mãe e de um pai que estavam ali, ou de uma mãe e uma mãe. Eu não acho que isso é fator condicionante para você interpretar o que é amor por essa relação que é aqui. Primeiro, e depois observar isso na sociedade. Eu acho que às vezes a gente pode observar isso nessa família maior que a sociedade. Eu acho que você pode descobrir primeiro esses afetos, como você falou um pouco. Você pode primeiro descobrir esses afetos no mundo lá fora a partir de de uma vizinha, de uma amizade, de um professor, de uma professora. E você olha para aquele olhar e diz assim... Isso aqui é diferente, né? E reconheço isso em algumas pessoas da minha família. Peraí, deixa eu olhar de novo para minha família. Ou não reconheço. Ou não reconheço e diz assim... Peraí, aquilo que estão me ofertando lá não dialoga com isso aqui que me faz tão bem, que me engrandece, que não me diminui, pelo contrário, que me expande. Então, mas eu não acho que isso seja síncrono na nossa existência. Assim, nasci, recebi amor, conheci o mundo, e aí no mundo eu vivenciei. Eu acho que essa lógica temporal ela pode ser quebrada muitas vezes, assim. Eu sinto isso muito na minha própria vida, por isso que eu disse, assim, teve um determinado momento na minha vida que eu olhei e eu estava cercado de amor, eu não reconheci, inclusive, aquele amor. Porque dentro do meu núcleo familiar eu não percebia isso com tanta evidência. E aí o que é que aconteceu? Eu volto para minha família
e digo assim, caramba, então aquilo parece com isso, então isso que você está me dando é amor, sim, apesar de eu não ter visto antes. E aí eu acho que vem um processo de ficar muito agradecido por saber que esse amor me acompanha também na minha família. Entende? Então, assim, mas de forma assíncrona. No caso da Valentina, tem uma narrativa que ela foi vivendo, essa mãe foi entregando esse amor para ela, e quando ela agora, infelizmente não tem mais essa mãe do lado dela, mas ela agora, aos 26 anos, ela está diante desse mundo cheio de famílias e gente do bem. Ela vai separando ali, ó, para usar uma terminologia da gente do bem da família, ela vai separando ali o joio do trigo. Tá, Então, mas ela pode dizer que ela é uma pessoa sem família? eu não acho que a família acaba quando as pessoas morrem. Eu acho que a morte, inclusive, ela não é encerramento de nada. Eu acho que a morte faz parte do ciclo vital da gente. É preciso a gente morrer para entender o conceito de vida. Então, eu não consigo acreditar que a morte ela é uma ruptura de presença, de espírito temporal, de tudo isso, para quem fica e para quem parte, entende? Então, eu não acho que essa mãe ela sai da vida da Valentina. Não. Eu acho que, assim como havia uma mulher naquela mãe que adota, assim como existe uma mulher nessa filha que foi adotada por aquela mãe, eu acho que há uma regência que a partir do momento que existe o encontro delas, desrespeitando o tempo, eu acho que uma carrega a outra consigo. Essa mãe que parte, ela de alguma forma leva essa filha junto. Simbolicamente, ela leva essa filha junto. Ela teve uma vida, ela teve uma dedicação, ela é mais do que o legado. E essa filha, ela carrega a mãe com ela. Aqui. Então, acho que ela tem. E acho que ela vai descobrir outras famílias também. Isso é bonito de pensar. As duas coisas, assim, que essa mãe fica e essa mãe, mesmo que não esteja mais aqui, ela segue sendo a família dessa Valentina, né? E segue sendo essa família porque foi a responsável por esse legado de amor, né? E essas outras pessoas que estão ali no entorno não necessariamente são a família, porque eu acho que isso é muito importante de falar, assim. Eu acho que pela nossa organização social, pela maneira como a gente foi colonizado, inclusive, né? Existe um lugar da família sagrada, né? Apesar da religião católica não ser a maior, né, de números no Brasil, assim, imageticamente, né, a gente se relaciona muito com o catolicismo nesse sentido, assim, do que são essas figuras, pai, mãe, filho, né, a mãe santa, o pai, o grande chefe da família. Acho que a gente tem esse legado muito forte do patriarcado, do catolicismo, e eu acho que a gente, por essa socialização, por essa maneira de perceber as relações, eu acho que a gente se demora muito em relações que são absolutamente violentas. Relações que não nos cabem, que não nos expandem, que só nos diminuem, que só nos maltratam. Porque é família, é em nome da família. Como se a família fosse um manto sagrado que permitisse tudo. Então, acho que é muito bonito também, parte do aprendizado que essa mãe deixa para a Valentina, esse limite. Não, eu não permito mais. Você me violentou bastante já. Isso está em mim, né? Porque também a gente não apaga essas marcas. Mas eu não aceito mais isso. Eu não quero mais. Eu não me relaciono com você. Você não é minha família. Eu acho que isso é muito importante da gente conseguir compreender. E eu queria colocar mais tinta na questão da violência e não das diferenças, simplesmente. Porque eu acho que dentro das famílias cabem as diferenças. Mas a violência não cabe. E a gente precisa entender
o que são essas violências. A gente precisa nomear essas violências para que a gente diga, não quero mais, não aceito mais. Porque família nenhuma, ou ideia de família nenhuma, sustenta essa invasão de território. Né? Nossa. A cabeça foi dando um nó, assim, porque eu fiquei pensando nisso, né? Na simbologia que é perpetuada nessa imagem da Sagrada Família. E aí a gente, essa busca impensada sobre o que é essa família, sabe? Como se constitui essa imagem, assim. As igrejas, não só católicas, mas as igrejas cristãs, elas trazem essa coisa da simbologia que tem um eixo que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, os caras me metem uma pomba no meio da história, mas não colocam essa mãe, porque essa mãe ela vai para um lugar imaculado, que nunca foi tocado, que não... E aí a família, na verdade, vira o quê? Vira uma história que é narrada pelos caras que escreveram um livro. E a gente segue preso a isso 2022 anos, enquanto, sei lá, depois da existência desse cara, que talvez tenha sido um cara muito importante para a época dele. Mas a família é um negócio turvo. Tem que atender a uma expectativa que está dentro desses escritos pelos homens, que é tudo turvo. Que relação é essa que se estabelece? O que é verdadeiramente esse amor? O que é que as pessoas que, abre aspas, valorizam a família nesse país que a gente vive, fecha aspas, o que é que essas pessoas acham dentro delas, porque só acham e não é, que seria viver em família? O que significaria para essas pessoas que falam que sabem quais são os valores da família? O que é ter parentes? De onde vieram os seus parentes? Quem estava nesse chão antes de você? Quem estava nesse chão antes da gente, para que a gente se refira a essa estrutura familiar que a gente tem, entendendo o que é que nos constitui verdadeiramente. Para essa família que apontou o dedo e violentou essa Valentina quando dizia que ela não era filha, mas era a menina que pegou para criar. Quando ela dizia que tinha que bater de vara e de cinto, porque senão ela ia se tornar o que a mãe dela era. Quem eram as nossas mães? Quem foram as nossas mães nessa terra que a gente pisa? Ela pergunta aí no meio do dilema, fala assim, eu não sei se é exatamente essa pergunta que ela faz, mas o que é a família, então? O que é essa definição de família? O que é família e qual o papel dela na nossa vida? O que é a família e qual o papel dela na nossa vida? No caso da Valentina, sim, eu acho que essa família, até aqui, vem sendo ela e a mãe. Porque é para onde ela aponta quando ela quer se relacionar, quando ela se relaciona com o mundo, com ela própria, consigo própria. Então a família se constitui nessas duas que se encontram e que esse espaço é delimitado daquilo que é amor. Então família tem a ver com amor. Eu acho que tem a ver com a capacidade de manifestar esse amor num lugar que ele é compartilhado. Eu acho que tem aquilo que pertence ao indivíduo, que é o amor, e aquilo que é coletivo, que é a coabitação. A gente dividir o espaço. Dividir o espaço, quando você fala, cabe as diferenças. Cabe as diferenças. É engraçado, porque quando eu penso numa resposta rápida para o que é família, eu não vou para o amor imediatamente. Eu vou para a origem. Porque eu acho que nessa origem não necessariamente tem amor. Para mim. Sabe? Não... Essa origem, ela conta muita coisa sobre mim. E ela pode me contar sobre o que é amor e o que não é amor. Né? De alguma forma, essa informação chega. E eu acho que saber dessa família, reconhecer essa família, entender essa família, é muito importante para a gente saber o que está aqui, ó, nessa carne. E saber de si é muito importante também para que a gente entenda que a gente pode contar outras histórias. A gente pode dar origem a outras coisas.
quando eu penso em família e penso em origem, eu não penso em destino, sabe? Eu penso em parte. Então, essa família da Valentina, toda estrupiada, toda enviesada, ela constitui quem essa menina é, quem essa mulher é. A gente queira ou não. E é foda, porque é doloroso, é violento, é bruto, é tudo de ruim. E tudo isso que ela viveu tá nela. Tá em como ela se relaciona com as pessoas, como ela vê o mundo. E essa mãe, que foi uma grande de uma mulher, que ensinou sobre amor, que ensinou sobre limite, apesar, né, dos caminhos que ela escolheu não terem sido talvez os que a Valentina esperasse num determinado momento, mas foram o que ela conseguiu. Essa mulher, ela também conta sobre essa Valentina. E para mim o que fica é, que história a Valentina vai querer contar? Sabe? Mas essa origem, ela importa. Faz sentido? Eu acho que a gente tem um dilema, mas a gente está discordando, concordando. Olha, fazia tempo que isso não acontecia. Eu acho que a gente tem um dilema no seguinte sentido. Porque quando você começou a falar, eu fiquei confuso um pouco pensando se você estava falando da origem da Valentina sem ser nesse núcleo familiar dessa mãe, que adota. Acho que pode ser. Acho que Então, se ela tivesse informação, ótimo. Mas se ela não tiver, a origem dela é esse núcleo que adotou. Isso. Então a gente concorda que a perspectiva dela para desenhar o que ela entende, o contorno que ela entende como família, vem a partir do que ela vive e de como, junto com essa mãe, ela sabe o que cabe e o que não cabe na família. Isso. Então, quando eu falo de origem, eu não estou falando da mãe biológica. Não. Até porque eu acho que família é contexto. Eu acho que família é contexto. Então, aí a gente não tem mais um dilema. Porque quando a gente pode pensar que família é o contexto, verdadeiramente não importa se essa Valentina foi adotada por essa mãe ou se ela é uma filha biológica, como se chama. Sim. Eu nem sei se essa terminologia se usa mais, viu? E eu morro de medo de, às vezes, falar umas terminologias erradas, porque a gente está aprendendo esse vocabulário o tempo inteiro. Eu queria muito hoje, nesse episódio, poder conversar com duas Renatas que eu conheço. Sim. Né? Renata Santos Pereira, ou Renata Samper, e Renata Malioca. Queria conversar com as duas. Eu acho que a gente não vai conseguir conversar durante o episódio, mas talvez a gente faça um pós-dilema na comunidade com essas duas Renatas. Porque eu acho que tem as perspectivas múltiplas. Eu acho que talvez seja aí que a gente encontre um ponto de convergência e deixe de ser dilema como diferença na opinião, que é quando a gente entende, talvez, é que esse amor origina o conceito de família para esta Valentina. Esse amor que essa mãe apresenta para ela, diz, isso aqui é amor. É o que origina o conceito de família para ela. Sim. E que para mim vai ter outro viés, para você vai ter outro viés. Não acho que seja possível considerar em núcleos onde esse amor não se manifeste, mesmo que todo mundo tenha o mesmo sangue, que aquilo seja uma família, que sejam... Entende onde eu quero chegar? Eu entendo, mas eu acho que porque conta sobre uma origem que vai dizer um monte de coisa sobre mim. Não, veja... Ainda que eu não reconheça amor nessa família, entendeu? Porque é isso, eu não acho que família é amor. Não, eu não acho que família seja amor. Mas eu acho que o entendimento do que é esse amor, dentro daquilo que é o contexto da família, faz com que a pessoa delimite espaço nas relações, o que ela diga, o que é o que não é para ela, essa relação familiar, digamos assim. Não? Não sei, porque eu acho que o não amor também vai fazer com que eu vá em busca de conceituar isso, ou de viver isso, e de sentir isso. Porque foi tão ruim aqui nesse núcleo familiar, foi tão ruim nessa origem, foi tão violento, que isso aqui eu não quero. Mas isso aqui tem uma repercussão em mim muito forte. Então tá. Então vamos lá. Vamos voltar umas casas e pensar que nessa definição de família e na definição das relações, a gente precisa viver e aprender o que é o amor e o que é o não amor, para poder, diante
duas situações, a gente escolher por onde a gente quer transitar nas relações. E constituir talvez as nossas famílias, queiramos, caso seja o caso, o desejo, né? Tô pensando que se eu não encontro na minha célula de origem, como você traz, independente, né? Ter sido adotiva, origem se eu não aquilo encontro, que me constitui, me me acompanha. acompanha. Se eu não encontro nessa estrutura que me acompanha o amor, e vou encontrar num momento outro da vida, em outras pessoas que não tenham o mesmo sangue, mas que me contam essa história, eu diferencio aquilo que é o não amor que eu vinha carregando para isso que é me apresentado novo, que é o amor, e eu digo, eu escolho seguir por aqui. E essa escolha ela não é fácil porque a minha origem me conta que as relações elas são violentas, elas são ruins. Então assim, tá entendendo o que eu tô falando? Assim, para eu me desfazer. Não, agora eu cheguei no seu raciocínio. Para eu me desfazer dessas informações que eu tenho nas minhas células sobre o que é amor, para aceitar e para viver um outro amor, cacete, leva tempo. Leva. E eu acho que essa Valentina aqui, ela tá na frente nessa história porque ela teve uma mãe que amou muito ela. Super. Sim. Sim, não. Apesar de toda a violência, entendeu? Sim. Que também a constitui. Sim. Não, acho que cheguei no seu ponto. Sabe uma coisa curiosa que aconteceu essa semana? Eu achei isso engraçado. Tem um capítulo do Duo que a gente... uma trilha que a gente oferece para casais e que hoje ele é exclusivo para nossa comunidade, né? E hoje ele está lá na comunidade. E aí teve uma pessoa que está na comunidade que assistiu, já está assistindo, já está tipo no 6º ou 7º episódio. E ela chegou naquele episódio em que eu falo sobre a arqueologia do afeto. E ela eu acho que ela é psicóloga. Ela pergunta, eu nunca vi essa expressão. Eu disse assim, não, eu também não. Essa expressão eu criei. Fui eu mesmo que criei. Essa expressão eu criei a partir de um entendimento meu, que foi, em processos terapêuticos, chegar num determinado ponto da minha vida que eu disse assim, eu preciso parar de estabelecer o meu processo terapêutico e querer escolher um caminho para seguir a partir das minhas dores, porque essas já estão na superfície. Eu preciso cavar mais fundo para tentar buscar os afetos. E foi só assim que a minha terapia realmente chegou em outro lugar. Em outro lugar. Porque é muito bonito, né, Peu, conseguir cavar para reconhecer o que era amor. Que é o que essa Valentina traz, né? É aí que eu queria chegar. Eu acho que a gente tem uma afinidade nesse sentido, que eu sinto que a Valentina foi convidada, nessa família dela, a escavar mais para achar verdadeiramente, e aí vem a arqueologia do afeto, para achar os resquícios de afeto ou afetos que permeiam essa existência dela, que tem tanta violência. A violência é a areia da superfície. Você passa a mão e essa violência está ali, você sente essa violência. Nossa, é isso. Sabe? Então, Valentina, talvez este seja o convite. Depois dessa perda, né? Olhar e reverenciar essa mãe e a história que ela te apresenta, se entender no mundo e nas relações a partir dessa ótica de entendimento. Olha que beleza tem isso, esse entendimento do que é o amor e do que não é o amor, de não aceitar menos do que seja amor. E, por fim, se propor a fazer as escavações mais profundas e dizer assim, tá, mas onde é que eu encontro os meus afetos nisso aqui? No meio dessa poeira enorme que tá manchada aqui nos meus pés, por onde eu caminhei, sabe? Eu desejo a essa Valentina que isso seja possível para ela. Ela ir lá, com aqueles pincéisinhos e escavando e até aí, chegar lá. Aí encontra um ossinho desse tamanho e diz assim, olha só, isso aqui era amor, né? E aí junta, né? Separa. E aí escava mais. Olha esse gesto aqui, outra pedrinha. E aí a gente consegue, né? E às vezes a gente consegue montar uma peça, um mosaico, uma imagem, uma cena, né? Gente do céu, é isso, pessoal. Eu vou aqui ficar pensando agora. Eu tô super... Esse é um dilema daqueles que a gente chega pensando nele e sai pensando nele, porque ele toca em lugares muito fundos. Muito. Não, eu tô com um engasgo aqui, assim, ó. Acho que vou desligar aqui, vou dar aquela choradinha. Eu sinto que tem um convite que essa Valentina faz pra gente, que é muito complexo, e nesse tempo contemporâneo onde a violência foi tão naturalizada, a ponto de família ser entendido como quem faz gesto de arma com o dedo,
Vê que momento. Valentina, a gente rapidamente voltou para a Idade Média no Brasil. Total. Então, assim, a gente agora precisa fazer um caminho de pensamento. Reconstruir esse negócio. Reconstruir isso, né? Então, agradeço por você ter trazido esse dilema pra gente e agradeço a vocês que estão ouvindo a gente. Sinalizem se você vive um dilema parecido, se você viveu. Eu tenho certeza que teve muita gente que atravessou isso na vida. Sim, Então fica esse meu convite. Eu quero reiterar seu convite, amor. Assim, conta pra gente como é que essa partilha chega pra você. Escreve pra gente. É muito importante pra gente saber, porque a gente, esse podcast, o Dilemas, ele é um grande exercício de diálogo, meu e de Peu, assim, não tem roteiro. Se você tá achando que nesse computador tem um roteiro, não tem, só tem o e-mail da Valentina. Não tem roteiro, não tem coisas que a gente pensou, a gente chega aqui, a gente abre esse microfone e a gente é afetado pelas palavras que vocês trazem, né, em formato de dilema. E entender como isso reverbera, como as nossas falas chegam até vocês, é parte desse processo. Então, deixo aqui mais uma vez o convite, o e-mail, luabarros@redeamparo.com.br, pedro@redeamparo.com.br. A gente escolheu falar sobre família nesses próximos 2 meses dentro da comunidade, porque a gente entende o quão esgaçado esse tecido está, né? Principalmente pós-pandemia. Esse reduto, esse espaço, esse lugar em que a gente tinha tanta certeza o que era, né? Em que a gente sabia exatamente onde buscar afeto, onde buscar colo, abrigo, ele se desfez por várias questões. Eu acho que tem questões geracionais, eu acho que tem questões políticas, eu acho que tem uma intolerância, eu acho que tem um medo, uma raiva, acho que tem várias coisas. E ter a oportunidade de aprofundar em todas essas possibilidades, nessas camadas, junto da comunidade, eu acho que vai ser muito enriquecedor. Então, estou animada, estou grata, estou feliz. Queria agradecer a Valentina pela confiança. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Eu pensei numa coisa aqui agora, enquanto você falava. Eu tenho um segundo convite para fazer. Boa. A partir desse lema da Valentina. O segundo convite é para quem hoje, nesse exato momento, está ouvindo dilemas e está num processo de adotar alguém. Num processo de adoção. O meu convite é acreditar na capacidade que a gente tem, sim, de construir contextos a partir do amor e dos afetos. Sempre. Eu admiro, você sabe disso, é uma conversa que a gente tem recorrentemente, eu admiro profundamente pessoas que atravessam os processos de adoção no Brasil e que criam novos contextos de família a partir da adoção. Eu acho isso gigante. Eu acho isso gigante. É sim, e eu acho que é uma manifestação dessa crença no afeto, né? No olho, no vínculo, que ele está para além do mamar, para além do gestar, para além do parir. Né? Do tipo sanguíneo, ele se de dá, várias coisas. Ele se dá porque sim, por escolha. E por esse entendimento, voltando para o começo do dilema, por esse entendimento de que podemos ser parentes, como as populações originárias falam. É isso. Obrigada, Valentina. Obrigada, povo que escuta a gente. Povo querido, amado que escuta a gente. Um beijo grande para vocês. Para quem está na comunidade, até a próxima semana. Para quem não está na comunidade, até abril. Não é isso? Na primeira semana de abril a gente volta com o próximo episódio aberto, mas na comunidade os episódios seguem semanais. Um beijo enorme para vocês e até já. Caboge, solta a vinheta, por favor. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.